Olá, querido serzinho vibrante, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da sensação de vazio interior. Aquela sensação que em algum momento ou em alguns momentos da nossa vida nos invade. É uma apatia diante das situações à nossa volta, diante das pessoas, diante de nós mesmos, dos nossos sentimentos. Não é uma tristeza, mas também não é uma alegria. Talvez seja só uma vontade de não querer sair da cama ou não sair da frente da TV. Quais seriam os motivos para essa sensação de vazio interior? E o que fazer, como fazer para sair dela? A primeira coisa que precisamos saber e lembrar é que o ser humano é o único ser que tem consciência da própria existência no planeta. O ser humano, por ser consciente da própria existência e por sua natureza pensante, é a única espécie do planeta Terra que busca a satisfação e a explicação da sua existência através dos objetivos e dos propósitos. E por isso, acreditamos e aceitamos que a nossa existência ela só fará sentido se for preenchida pelos prazeres das realizações. E no decorrer da vida, quando nós temos os propósitos e os nossos objetivos, nós somos capazes de nos sentir felizes, realizados, um sentimento de satisfação de pertencer ao todo e um sentimento de ser competente. Só que tem um detalhe: com o passar do tempo, os nossos propósitos e objetivos, eles vão se modificando. À medida que a gente vai realizando alguns propósitos, alguns objetivos, nós precisamos repor ou precisamos colocar novos objetivos, sempre, todos os dias na nossa vida. E com o passar do tempo, os nossos propósitos, eles precisam ser realizados, né? Eles precisam ser modificados, eles precisam ser analisados. Se nós formos pensar nos bebês, né? Um bebê, quando ele nasce, um dos primeiros objetivos e propósitos desse bebê é a amamentação, é a alimentação. E aí, com o passar do tempo, ele desenvolve a habilidade de engatinhar. O único propósito dele é engatinhar, ou mesmo andar, né? E quando ele vai superando essas fases, que ele vai realizando já com mais perfeição, o propósito dele passa a ser correr, saltar, pular, subir e descer escadas e assim por diante. As crianças, elas ainda não têm muito julgamento do certo e do errado, do que é bom ou do que é ruim, ou do que pode machucar. O único objetivo é fazer o que lhe dá prazer. Não é difícil de a gente observar uma criança com um enorme sorriso ao conseguir subir em uma escada, ao conseguir subir em uma árvore ou se equilibrar em uma bicicleta. Mas então aí, com o passar dos tempos, né, com o passar do tempo, as brincadeiras e os desafios das crianças, eles vão sendo substituídos por outros desafios, que dessa vez não depende só dela, mas também ela precisa da permissão e da autorização e mesmo, né, continua recebendo os cuidados de uma pessoa adulta, de uma pessoa responsável. E aí chega a fase em que as brincadeiras de criança, elas vão sendo substituídas por tarefas, por compromissos escolares, e os horários das brincadeiras vão ficando cada vez mais escassos. Até que chega um momento que o seu horário de brincadeira tem uma hora, tem um local, tem um lugar certo para acontecer. Enfim, então aí ela vai sendo ensinada para a vida de adulto, né? Então ela vai sendo orientada
Mas neste caminho tem a fase da pré-adolescência e da adolescência, onde já não tem mais tanto espaço para as brincadeiras e também não é o momento para a tomada de decisões de uma vida adulta. Então os momentos começam a ser incertos, começam a aparecer as dúvidas. Parece que na cabeça daquele adolescente, tudo que ele pensa, não existe lugar ou espaço para ele se expressar. Essa é a realidade de alguns pré-adolescentes ou adolescentes. E muitas vezes, eles até são chamados de aborrecentes. E também é nessa fase que acaba acontecendo aquela situação da falta de compreensão mesmo dos pais e falta de compreensão por parte desses adolescentes. Porque para ele, quando era criança, ele tinha a atenção de um adulto, tinha a atenção dos pais, tudo que ele fazia era algo que era bonitinho, era engraçado. E agora nessa fase da vida, da pré-adolescência ou da adolescência, parece que ele já não é mais tão engraçadinho, E aí começa o pensamento, aquelas fugas para outras situações, a falta de entendimento, como que o pai antes tinha um tempo para ele, para dar atenção, e agora o pai está ali ocupado só com os movimentos da vida adulta. E acredite, você hoje adulto também já passou por este momento. Pode até ter esquecido, mas você passou. E talvez hoje você não lembre do momento que lá na sua fase de pré-adolescência e adolescência, você já começou a ter a sensação desse vazio interior, pela falta de compreensão muitas vezes dos seus pais e por se sentir sozinho e muitas vezes não ter com quem conversar porque seus pais estavam ocupados. E aquela sensação, aquele sentimento, você foi internalizando, você foi guardando para você porque você entendia que não tinha o porquê expressar aquele sentimento. E aí então agora, na vida de adulto, quando chega esse vazio interior, quando vem esse vazio interior, você se recolhe, você se sente apático diante das coisas. Por que será que muitas vezes as nossas tarefas, os nossos compromissos, eles estão ligados no mecânico, no piloto automático? Você já pensou que talvez você tenha medo de se conectar com a sua essência? Com aquela criança sapeca e travessa, desbravadora e determinada, que deu muitas risadas após subir em uma árvore? Outra razão pela qual temos essa sensação de vazio interior, de vazio existencial, é a necessidade que nós temos de aprovações e de validações de outras pessoas. Somos seres pensantes e vivemos em uma sociedade com outras pessoas. E temos a necessidade, muitas vezes queremos ser validados pelo que nós fazemos, pelo que pensamos, pela nossa forma de agir. Queremos estar de acordo com a sociedade, queremos estar de acordo, alinhados com os pensamentos das outras pessoas ao nosso redor, Seja parentes, seja amigos, seja família, seja colegas de trabalho. E na busca da realização dos nossos propósitos, agora como adultos, buscamos essas aprovações, buscamos opiniões, validações de quem está à nossa volta. E quando nós temos uma opinião que é contrária à nossa, ou não somos validados por aquilo que falamos, por aquilo que pensamos, ou da maneira que agimos, que damos por certo para nós e para os nossos propósitos, nos sentimos novamente inseguros, nos sentimos despreparados, nos sentimos inadequados. Agora, se por outro lado nós recebermos essa crítica ou essa não aprovação como uma forma de incentivo para que a gente possa analisar
os nossos propósitos e alinhar esses propósitos com a nossa realidade e com a nossa capacidade de realização, devemos também ter em mente que sentimentos tais como raiva, emoção negativa, culpa, medo, ansiedade, insegurança, eles são os maiores gatilhos para que a gente tenha esse sentimento de vazio existencial. Agora, os sentimentos como autoconfiança, amor próprio, aceitação, gentileza e carinho por nós mesmos, não nos julgarmos, nos apoiarmos, dedicação e análise com os nossos propósitos, são os melhores sentimentos para que a gente consiga trazer da realização. Então, resumindo, o pior ou o maior dos problemas para esse vazio existencial que sentimos está dentro de nós mesmos, né? Ou seja, tudo está dentro de nós. Tudo é conosco. Nada é com o outro, nada é com o que está lá fora. Esse sentimento de realização, ele está dentro de nós, assim como o sentimento de vazio. Como característica principal, é a nossa desconexão com nós mesmos, com a nossa essência, com o nosso ser, né? Bom, querido serzinho vibrante, este foi o assunto para o vídeo de hoje. Se você gostou, se fez sentido para você, eu quero te pedir que compartilhe, que se inscreva no canal, que dê um gostei, que deixe um comentário e fale aqui para mim se foi legal esse assunto. E se quiser sugerir algum outro tipo de assunto, deixe também nos comentários. Não esqueça de dar o gostei e se inscrever no canal, assim você recebe as notificações de cada nova postagem. Obrigado então. Sinta-se conectado com você mesmo. Isso é o principal, você com você. E aí você sente o prazer da vida e das realizações, para você e para os que estão à sua volta.